Êxodo 16, verso 19. Quero convidar a igreja para lermos juntos esse verso. Leiamos. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Amém. Irmãos, nós estamos num momento da nossa história, e é interessante falar num momento da nossa história, porque agora também é o nosso momento, em que uma das marcas da nossa geração é o quanto nós estamos preocupados, estressados. Somos uma geração que recebe muito mais informação do que gerações anteriores. É impressionante, nós, tanto informações boas como informações más. Porém, a gente recebe muito mais informações ruins do que boas. Presta atenção nos meios de comunicação que estão nos acessando e que nós acessamos o tempo todo. É impressionante o quanto de coisa ruim, o quanto de notícias negativas, pessimistas nos atormentam o dia todo. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar num estado de estresse, de preocupação, não só pelas informações, como também pelas situações do dia a dia. E o estresse, a preocupação, a angústia são elementos que acompanham todas as pessoas. Em algum grau, em algum momento, nós teremos algum nível de estresse, nós teremos algum nível de preocupação, de angústia. E várias tentativas humanas para aliviar essa angústia, esse estresse, são desenvolvidas ao longo da história. E existe uma que está sendo desenvolvida já há muito tempo, mas entrou no Ocidente agora com uma força científica, uma tentativa de estudar isso de maneira científica, que é uma prática de meditação chamada mindfulness. Mindfulness é uma tentativa de você aliviar o seu estresse. Um médico chamado Jon Kabat-Zinn, ele é fundador de uma clínica de redução de estresse, professor na universidade nos Estados Unidos, em Massachusetts, e ele é professor do Departamento de Medicina Preventiva e Comportamental. E ele, então, é um daqueles que iniciaram a pesquisa a respeito dessa técnica de diminuição de estresse, de preocupação. Mindfulness nada mais é do que uma técnica que tenta fazer com que o indivíduo viva apenas o seu momento. Viver o momento. Se tem alguma coisa que nós temos muita dificuldade de fazer, é viver o presente. Presta atenção na sua mente. Tenta recapitular quantas vezes você já não esteve preso no passado ou atento às coisas do futuro, às preocupações do futuro, e não experimentou o seu momento, o seu presente. Então, essa técnica, a ideia dela, essa meditação, ela vem para ajudar as pessoas a experimentarem e a viverem o máximo possível o seu presente. Eles vão falar que não é uma técnica apenas no campo religioso, no contexto religioso, é para qualquer pessoa, pode ser aplicado a qualquer um que quer aliviar a sua angústia, aliviar o seu nível de estresse. É muito interessante, né? Porque você tem aí alguma coisa que eles estão tratando como sendo nova, mas que para nós que temos a fé cristã e ao meditarmos na palavra percebemos isso muito claramente, a ideia de você colocar o seu mundo interior em ordem não é tão nova assim, pelo contrário, é bem antiga, né? Nós colocamos o nosso mundo interior em ordem à medida que nós caminhamos na companhia de Deus. A presença de Deus organiza o nosso interior. Esse é o problema das meditações, tanto transcendentais como todas as outras. As meditações é uma tentativa do próprio homem organizar a sua casa interior. Isso é meditação, né? Quando as pessoas tentam organizar as suas questões internas. O problema é que nós somos impotentes para organizar as nossas questões internas. Por isso nós precisamos de alguém que entende melhor de nós mesmos. E esse alguém é Deus. Ninguém melhor do que Deus para nos ajudar a colocar em ordem a nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, é um texto que nos chama a atenção. Nós estamos na semana da Páscoa. Essa para os cristãos é uma das principais semanas do ano. É um tempo que nós precisamos trazer à memória quando essa história começou, quando a ideia de Páscoa começou. O que significa Páscoa? Nós precisamos entender que ultrapassa a tentativa do mercado de vender ovos
ultrapassa esse conceito popular de chocolate ou simplesmente de um momento para a gente pensar a respeito dos aspectos mais superficiais da fé. Pelo contrário, quando falamos da Páscoa, nós falamos daquilo que é central na fé cristã. Falamos da morte e da ressurreição de Jesus, mas a Páscoa foi instituída antes da morte e da ressurreição de Jesus, foi instituída no Êxodo. E é por isso que, quando olhamos para esse texto, nós podemos entendê-lo no contexto pascal, no contexto da Páscoa. O povo de Israel estava preso, oprimido, sofrendo, irmãos, um sofrimento diário. O povo de Israel acordava para sofrer, sofria o dia todo e dormia para voltar a sofrer no outro dia. E era assim, durante a semana, durante o mês, durante o ano. E a Bíblia vai dizer que o povo começa a clamar a Deus pelo seu sofrimento. Eu sei que nós vivemos um momento também histórico, marcado por sofrimento, por dificuldade, por tensão, por insegurança. E assim como o povo de Israel, nós devemos proceder da mesma forma. Clamar a Deus, porque Deus ouve a aflição do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus então ouviu o clamor do povo. Êxodo 3 vai mostrar isso. E Deus levanta Moisés para liderar o povo, para libertá-lo. Páscoa significa libertação. Páscoa significa uma vida agora que Deus vai dar àqueles que creem no nome dEle, distante de qualquer escravidão e de opressão. Páscoa para nós significa caminhar com Deus de maneira livre. E Deus levanta Moisés, e Moisés então vai falar com Faraó. Nós já conhecemos essa história. Deus diz para Moisés falar em nome dEle, do eu sou. Nós lemos também em Êxodo que Moisés não quer ir, porque ele acha que o povo não vai acreditar na liderança dele, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu estou com você. E nós temos aquele texto quando Deus manda Moisés jogar o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. Aí Deus fala para Moisés pegar de volta o cajado, ele volta a ser cajado. Deus fala para Moisés pôr a mão no peito, o peito de Moisés fica branco, de lepra. Deus manda ele pôr a mão de novo, o peito é curado. E aí Deus diz para Moisés: está vendo, Moisés? Eu sou o Deus grande e poderoso, e eu quero que você vá em meu nome, você não está indo por você mesmo. Creia que essa liderança, essa autoridade é dada por mim a você. Mas Moisés insiste dizendo: Deus, eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. E Deus diz: eu vou dar Arão para te acompanhar nesse processo. E quando Moisés, capítulo 5, vai lá, fala com Faraó e diz: Faraó, Deus me enviou aqui para você libertar o povo. O que acontece, irmãos? Faraó aumenta a carga do povo, tratamos disso recentemente, e ainda oprime mais ainda o povo. E depois então Deus manda as 10 pragas, o povo é liberto. O povo vê a mão de Deus o libertando. E esse povo então caminha em direção ao deserto. A presença de Deus se fazia constantemente, através de uma nuvem durante o dia, através de uma luz durante a noite, porque Deus não descansa, Deus não nos abandona em momento algum. Entender a Páscoa, entender o contexto de Êxodo, é entender a presença plena e constante de Deus na vida do seu povo. Vivemos um momento onde podemos ter a sensação de que tem tanta coisa errada, e tem mesmo acontecendo ao nosso redor, mas não duvide da presença de Deus com você. Ele é luz que nos guia à noite, Ele é nuvem que nos protege do sol intenso durante o dia. E Deus então guia o seu povo, libertando-o do Egito, e Deus o faz caminhar, e eles partem de Sucote até Etã, e ali em Etã Deus os faz retroceder para enganar Faraó. Só que Faraó agora é desperto pelo próprio Deus para ir atrás do povo, para trazer o povo de volta para a escravidão. E ali o povo se sente encurralado. De um lado tem o Mar Vermelho, do outro lado tem o exército de Faraó se aproximando, e nesse momento de desespero, o povo vira para Moisés e diz: Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui nesse deserto. E Moisés então clama a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, fique tranquilo que eu vou trazer libertação ao povo. Levanta o seu cajado. Quando Moisés levanta o cajado, o mar se abre. O povo de Israel passa em terra seca. E quando eles estão do outro lado, o exército entra ali pelo mesmo lugar. E quando o exército de Faraó está no meio do mar, o mar se fecha e todos morrem. Cavalos, homens,
Todos ali agora estão debaixo do mar, e o povo regozija pela vitória, regozija pelo livramento de Deus. Que bom, agora estamos no deserto, agora estamos livres de Faraó. Só que no deserto não tem água e nem comida, minha gente. Que liberdade é essa? Que libertação é essa? Deus nos libertou do Egito, mas nos trouxe para o deserto. E é claro que numa multidão, você então começa a ter pessoas comentando a respeito disso. Para aí, que conta maluca é essa? Nós saímos da escravidão do Egito, mas vamos agora padecer no deserto, não tem como plantar, não tem de onde tirar água para matar a sede desse povo todo. E aí no capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos trabalhando aqui hoje à noite, o que nós temos, meus irmãos? Nós temos o povo dizendo: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Versículo 3. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas nos trouxeram para o deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós não nos sentimos numa situação em que parece que Deus está complicando? A impressão que nós temos é de que as coisas estão ficando mais difíceis. E aí a gente olha para Deus e pergunta: Deus, eu comecei uma caminhada com o Senhor, essa caminhada foi marcada por promessas, promessas de vitória, promessas de alegria, promessas de paz, promessas de sustento, e agora de repente eu me encontro numa situação que não tem como eu ter o pão de cada dia. Talvez você entrou aqui hoje à noite com o espírito abatido por esses questionamentos. O seu Deus não vai te abandonar em situação alguma. O seu Deus não vai te abandonar em situação alguma. O texto vai nos ensinar ainda no capítulo 16 que Deus então promete mandar cordonizes e pão do céu, porque o nosso Deus é Deus que sustenta o seu povo. Quem levou o povo para o deserto foi Deus, e se Deus levou o seu povo para o deserto, é no deserto que Deus vai manifestar o seu cuidado, o seu poder, a sua proteção, a sua presença. Eu não sei em qual circunstância você está inserido, qual problema você tem enfrentado na sua vida, mas Deus vai te dar todas as condições para você atravessar por esse momento. Porque Deus é o Deus que resolve alimentar o seu povo. Deus prometeu que iria cuidar de você, e Deus não é homem para mentir. Deus não mente, Deus não muda, Deus não te engana, muito pelo contrário. O cuidado e a bênção dele acompanha a todos os seus filhos. Por isso, Deus faz um combinado com o seu povo. O combinado já estava certo, Deus não ia matar o povo de fome, não precisava o povo ficar bravo. A tensão do povo é fruto de uma desconfiança, de uma falta de fé. E Deus diz: olha, eu vou dar carne para vocês ao pôr do sol, e eu vou dar pão para vocês diariamente. Verso 11. Deus está dizendo: à tarde vocês terão carne, cordonizes vão descer até vocês, e vocês vão poder se alimentar dessas aves. E toda manhã vai cair pão do céu, e vocês serão alimentados. O interessante do texto é que Deus diz: recolham apenas o que vocês vão comer no dia, porque Deus quer cuidar de você hoje. Deus quer cuidar de você hoje. Encontre com Deus hoje. Nós precisamos entender que lá no Éden, Deus aparecia toda a tarde para andar com o homem. O encontro, o envolvimento do homem com Deus e de Deus com o homem precisa ser marcado pela constância diária. Todos os dias nós precisamos nos assentar e conversar com Deus. Todos os dias nós precisamos fazer um balanço da nossa vida na presença de Deus. Assim como Adão e Eva faziam no jardim do Éden no final da tarde. Nós temos a tendência, meus amados, de nos prendermos às coisas do passado.
Quantos não fazem terapia por anos por causa de traumas do passado? Quantos não têm feridas profundas por causa de questões que foram mal vivenciadas há décadas atrás? E isso pesa a nossa alma no presente, e isso tira a nossa paz no momento, e isso tira a nossa alegria no dia de hoje. E o que esse texto nos convida a fazer é não mais vivermos atormentados pelos problemas do passado. O passado, meus irmãos, passou. E ele é irrecuperável. Não tem como você voltar na história para consertar alguma coisa, tem? Não, não tem como. Tanto que a Bíblia trata o passado como as coisas velhas. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos tomar cuidado para não trazer monstros do passado para o nosso presente, para nos atormentar no momento. Uma vez que nós temos uma fé em Cristo Jesus, e a Bíblia vai enfatizar esse tema, a fé em Cristo Jesus é uma fé que nos convida para renovação diária. Nós precisamos nos renovar, assim como as misericórdias do Senhor se renovam. Nós precisamos nos renovar como a águia. Renovam as suas forças, eles voam com asas como águias. Cada dia que nós acordamos é um novo dia que Deus nos dá para viver, e às vezes nós perdemos esse dia por causa de questões que estão presas no passado. Liberte-se do seu passado, que às vezes te atormenta, tira a sua alegria, tira a sua paz, tira o seu vigor no presente. Liberte-se, porque Jesus pagou por isso. Jesus pagou por isso. E não são poucos os traumas que nós acumulamos, não são poucas as preocupações que nós trazemos por causa do nosso passado. Se trate com o seu passado. Se trate com o seu passado. Esse é um problema que nós enfrentamos. Um outro problema é a tendência de nos voltarmos para o futuro. Ou nos prendemos no passado e nos arrastamos por causa de questões que pesam sobre nós, ou nós vivemos ansiosos, preocupados com o amanhã. Não é? E amanhã? E se eu não tiver força? E se eu não tiver energia para trabalhar? E se eu perder o emprego? E se isso? E se aquilo? E se tal coisa der errado? E nós então começamos a viver o tormento do amanhã. O convite de Deus para nós, irmãos, é: não nos percamos com as preocupações do amanhã. Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Ah, pastor, eu estou sentindo que vai ser o pior. Para de sentir. De repente Deus tem coisas muito boas para você e você está achando que vão ser coisas ruins. Meus irmãos, não vivamos angustiados com o dia de amanhã. E quem fala isso não sou eu não, é Jesus Cristo. Não andeis ansiosos por coisa. Que dificuldade nós temos com a parte do coisa alguma. Ah, não, tem coisa realmente que eu não me preocupo não, mas tem umas aqui, ó, Jesus, é coisa alguma, gente. O amanhã é sempre uma surpresa. Ah, mas quando o senhor fala em surpresa, eu já sei que não é uma surpresa boa. E se for? Sabe aquela caixa de presente que você tem medo de abrir, vai que é uma bomba? É uma caixa de presente. Deus pode estar reservando coisas maravilhosas para você amanhã, mas como você está ansioso hoje, você perde o seu hoje. Você perde o seu hoje porque a ânsia, ela te consome. Ela te consome. As coisas do passado te consomem, as preocupações com o futuro te consomem. Por isso, o convite de Deus para nós é para nós vivermos o presente. E para vivermos o presente, nós não temos que olhar para trás? Não, podemos olhar para trás sim. Podemos olhar para trás sim. Ah, então eu tenho que esquecer os problemas, as dificuldades, os traumas. Não, não tem que esquecer não. Você tem que calcular corretamente. E como nós calculamos corretamente? Quando nós analisamos o nosso passado à luz da Páscoa. Quando nós analisamos o passado à luz da libertação. Eu era escravo, mas agora eu sou livre. Nem homem, nem pecado, nem trauma,
Nada poderá me separar do amor para com Deus que está através de Jesus Cristo, arraigado em nossos corações. Nada pode nos separar desse amor de Cristo. Nada, nenhum problema do passado pode nos separar. Ao olharmos para a Páscoa, ao olharmos para a libertação, ao olharmos para a cruz, ao olharmos para a ressurreição, nós entendemos que o nosso passado agora não tem mais poder para nos atormentar. Porque Jesus Cristo nos deu novas todas as coisas. Através da cruz, o peso do passado é levado sobre os ombros de Jesus. Não foi isso que ele disse, irmãos? Me dê aqui o seu fardo que é pesado, eu vou carregar. Quando Jesus diz para você, me dê o seu fardo que é pesado, que eu vou carregar, e dê o fardo, não é para você carregar. Ah, Jesus, eu te dou, toma. Pronto, ficou um pouquinho, agora me devolve. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele, e o mais ele fará. Você não foi chamado para carregar peso do passado. Jesus te liberta, Páscoa é libertação. Mas Jesus também te liberta das preocupações do futuro. Você tem um Deus, e esse Deus tem projeto para você. O projeto de Deus tem começo, meio e fim. Ah, pastor, mas eu tenho medo da morte. Também. Todos nós. Né? Ninguém quer dar de cara com ela, quer? Não, gente, não. Ninguém quer. Mas até o problema da morte Jesus a resolveu. Ele resolveu do maior para o menor, está tudo resolvido. Morte para nós significa libertação. Olha que coisa. Morte para nós significa libertação. Porque quando morrermos, viveremos com Ele eternamente. A nossa vida é marcada por livramento do começo ao fim. O que de pior pode acontecer com a gente além da morte? Nada, ela é o maior inimigo que nós temos. Então por que nós nos preocupamos com coisas menores, como por exemplo o nosso trabalho? E se eu ficar desempregado, Deus vai te dar outro trabalho. E se Deus não me der, a igreja está aqui para te ajudar no período que você não conseguiu outro trabalho. Você pode ter certeza. A Bíblia diz que Deus nunca viu o justo mendigar o pão. Justo, filho de Deus, não mendiga o pão. Creia nisso. Creia nisso. E certamente a igreja é um instrumento para ajudar os irmãos que passam dificuldade nesse processo. Então, não se preocupe. Se der alguma coisa errada, a igreja está aqui para te ajudar. Amém? Eita, amém, irmãos? Amém. Fica tranquilo então. Ah, mas a minha saúde, é Deus quem controla a sua saúde. Ah, mas a minha família e os meus filhos, é Deus quem os protege. Deus controla todas as coisas. E é isso que Deus está ensinando para o povo de Israel. O mar está de um lado, o exército do outro. Deus abre o mar. Ah, agora estamos no deserto, não tem como comer. Deus manda comida do céu. Ah, mas é porque Deus não vive no Rio de Janeiro, a coisa aqui é complicada. Mas Deus também governa sobre o Rio de Janeiro. E é Ele quem nos protege, é Ele quem nos direciona e nos sustenta aqui ou em qualquer lugar que nós estivermos. Porque o Salmo 139 diz, se eu subo o mais altos céus, lá Deus, se eu desço o mais profundo abismo, lá Deus também, ou seja, se eu vou para qualquer lugar, Deus vai estar comigo. Tranquilize o seu coração. Olhe para o passado corretamente, Jesus Cristo te libertou. Olhe para o futuro corretamente, o que te aguarda é a vida eterna. Não tem como dar errado para o crente. Por isso que o apóstolo Paulo vai garantir para todos nós que nós somos mais que vencedores, porque não tem como dar errado para aqueles que creem no nome de Jesus. Para trás, nós temos a cruz. Para o futuro, nós temos a companhia eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter um coração concentrado para usufruir das bênçãos do presente. Não viva em descompasso com o presente. Aproveite as bênçãos que Deus tem dado para você hoje. Não fique ansioso com o dia de amanhã, como disse Tiago. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece, por um instante logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser,
Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O amanhã pertence completamente a Deus, por isso não viva em descompasso. Salomão escreveu em Eclesiastes: há tempo para tudo, há tempo para tudo. Por isso, encontre com Deus hoje. Deus quer que você usufrua da presença dEle e das bênçãos que Ele tem te dado hoje. Hoje. É por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, tratando do texto aqui que nós acabamos de ler em Êxodo, Jesus Cristo vai dizer em Mateus 6,11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não precisa você ficar preocupado com o pão de amanhã, porque o pão de amanhã, Deus vai fazer com que ele caia do céu sobre a sua mesa. Não se preocupe. Mateus 6,34: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. O que nós entendemos à luz da Bíblia é que às vezes a nossa mente se prende no passado, divaga no futuro e esquece de contemplar as maravilhas de Deus no hoje. E Moisés está dizendo para o povo: é para vocês colherem a comida apenas do dia de hoje. Não é para guardar cordonize para amanhã, não é para guardar pão para amanhã, não é para guardar. Por quê? Porque o pão de amanhã, a carne de amanhã, Deus nos dará novamente. Isso é aprender a confiar no Senhor. Meus queridos irmãos, viveremos ou não mais tranquilos se entendermos que o nosso Deus é o Deus que supre a nossa necessidade de hoje. Todos almoçaram, muito provavelmente aqui hoje. Todos tiveram água para beber. Todos tiveram momento de descanso nas suas casas, ou a maioria pelo menos. E aqui estamos nós, nutridos. Aqui estamos nós com saúde e com vigor, porque Deus cuidou de cada um de nós hoje. E por isso o louvamos. Sabe por quê, meus irmãos? Preocupações com o dia de amanhã fazem surgir bichos. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 16. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos, e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Quando eles escolheram carne para o dia seguinte, não era uma estratégia de segurança, uma estratégia de precaução, era uma estratégia de desconfiança. Vai que Deus não nos dá o pão de amanhã, vai que Deus não manda carne amanhã. Quando nós deixamos o nosso coração ser tomado por ansiedade, não é porque nós somos pessoas que planejam o futuro, não, eu sou alguém que planeja o futuro, por isso que os meus armazéns estão cheios. Muito cuidado, os nossos armazéns cheios pode ser reflexo de gente que não confia em Deus. Gente que não confia em Deus. Gente que acumula, porque vai que Deus falha comigo amanhã. Deus não vai falhar com você, porque Deus não falha. Muito cuidado, porque as preocupações com o dia de amanhã podem fazer surgir bichos. Então quer dizer que o crente não pode poupar, o crente não pode? Pode. Ele só não pode fazer disso um instrumento para lhe dar segurança, ao ponto dele dizer: eu não preciso de Deus, porque eu tenho toda a proteção necessária para o dia de amanhã. Se o seu coração se inclinou nessa direção, isso mostra a falta de confiança. Os israelitas, meus queridos irmãos, os israelitas tiveram um mantimento do céu todos os dias, durante 40 anos. 40 anos. Eles acordavam e o pão estava lá. O sol se punha e a carne estava lá. Todos os dias. Por que 40 anos? 40 anos é o tempo de uma geração. Para mostrar para mim e para você que Deus vai cuidar de nós durante toda a nossa existência. Não se preocupe, não desconfie do cuidado de Deus. Sabe por quê?
porque aí você vai ter condições de viver o seu presente na presença dEle. Você vai ter condições de se alegrar no seu hoje. Amanhã é segunda-feira, muitos vão acordar e vão para o trabalho. No caminho do trabalho, agradeça a Deus pelo emprego que Ele te dá hoje. Ao tomar o seu café da manhã, agradeça a Deus pelo pão que Ele te dá hoje. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a orar agradecendo a Deus pela refeição sobre a mesa. Isso não pode ser algo descartado ou esquecido pelos cristãos. Precisa nos constranger quando alguém está do nosso lado e começa a comer sem agradecer. Nós precisamos ter gratidão pela comida de cada dia, porque é a prova de que Deus cuida de nós e nos sustenta. Quando chegarmos de volta à tarde nas nossas casas, depois de um dia intenso de trabalho, precisamos agradecer a Deus pela proteção, porque Ele nos protegeu no dia de hoje. Agradecer a Deus porque Ele nos deu as condições de irmos e virmos, porque Deus cuida do seu povo, dos seus filhos. E por que Deus nos dá esse pão todos os dias? Êxodo 19, versos 4 e 5. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou do Egito, o Senhor nos livrou da escravidão do pecado, através da morte e da ressurreição de Cristo, para nos levar sobre as suas asas. Nós voamos assentados sobre as asas de Deus. É Deus quem nos faz alçar voos. Por isso Ele diz: confiem em mim, creiam em mim, obedeçam à minha aliança, porque vocês pertencem ao povo de propriedade peculiar. Nós pertencemos a Deus. Por isso a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração não pode viver preso no Egito, nas preocupações do passado, nos tormentos do passado, como também não pode viver presa nas ansiedades do futuro. Precisamos absorver as bênçãos de Deus no presente. Isso vai também produzir em nossos corações uma profunda gratidão. Para concluir, irmãos, mindfulness significa aliviar o seu estresse por meio da meditação. Pode funcionar por algum momento, pode funcionar em algumas circunstâncias, mas o convite de Jesus para você é muito mais profundo do que isso. O convite de Jesus para você hoje é: eu te libertei do Egito, eu te tirei do império das trevas, eu paguei caro por isso, e eu paguei para que você usufrua o máximo possível do seu presente. Não fique atormentado com o passado, não fique preocupado com o futuro. Encontre comigo hoje. O convite de Deus é: encontre com Ele no dia de hoje e saboreie de todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, o Senhor conhece o nosso interior, nosso coração, nossa mente. O Senhor sabe do quanto nós divagamos no tempo, às vezes carregando pesos do passado, às vezes preocupados com o amanhã, e tudo isso, Deus, se amontoa no nosso coração e nos impede de vivermos alegremente no presente. Nos impede de usufruir da Tua companhia agora. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nos ajude a experimentar daquilo que o Senhor tem nos dado hoje. Nos ajude, Deus, a confiar no Senhor quanto ao dia de amanhã. Nos ajude a descansar o coração, Deus, crendo piedosamente, que assim como o Senhor sustentou esse povo por 40 anos no deserto, todos os dias,
deserto, Deus, lugar que não dá fruto, lugar com pouca água. O Senhor alimentou e o Senhor matou a sede de uma multidão. O Senhor também vai derramar do teu sustento sobre nós no dia de hoje. Por isso, tire de nós a preocupação, tire de nós, Deus, as dificuldades, os traumas, as angústias do passado e nos ajude amanhã, na segunda-feira, a vivermos com o máximo de intensidade o presente que o Senhor nos dá. E nos ajude, Deus, a perceber o Senhor em todas as coisas, na nossa locomoção para o trabalho, no nosso envolvimento ali no que temos para fazer, na nossa convivência familiar, ao entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta, em oração, buscarmos a sua presença, que o nosso coração se derrame em gratidão, para que possamos, Deus, entender que no dia seguinte, na terça-feira, as tuas misericórdias se renovarão e o Senhor nos abençoará novamente, como o Senhor tem feito por anos na vida de cada um aqui. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.